Olá, seja bem-vindo, você ouvinte sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma. Nesse final de semana, um assunto muito importante para a nossa saúde, nossa das mulheres, mas nossa também como sociedade, para a gente debater esse tema ainda mais especial do Band News em Forma, falando sobre Outubro Rosa. Oi, Camila. Olá, Isabela, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né, para ajudar as pessoas a viverem melhor. Acho que vai ser um papo bem produtivo hoje. E a gente vai falar justamente sobre a relação do esporte com o diagnóstico. Inclusive, a gente está gravando esse episódio aqui na sala digital Band Google, uma super parceria da Band com o Google. E a gente tem alguns dados que mostram como esse tipo de câncer não só é fonte de dúvidas, mas também é um dos mais procurados na internet. Nos últimos 5 anos, o câncer de mama liderou, em comparação com todos os outros, as buscas no Google, os interesses procurando por respostas no Google, mas a gente tem especialistas também para trazer algumas respostas para a gente. E o tema de Outubro Rosa, entre os meses temáticos, continua sendo o de maior procura no Brasil. Então a gente tem gente interessada em saber sobre o assunto, pesquisando sobre o assunto. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto com os nossos especialistas, doutor Ricardo Camponeiro, oncologista, membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Doutor, obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Também recebemos virtualmente a Stephanie Santana Pinto, pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas. Oi, Stephanie, obrigada. Oi, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. E também temos aqui no nosso bate-papo a Raquel Corrêa, nossa super atleta olímpica do rugby. Raquel, obrigada por vir falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar de novo um pouquinho sobre o rugby e, quem sabe, inspirar mulheres a ter uma vida melhor. Vamos começar então, Raquel, com a sua história. Raquel, você é atleta olímpica, atleta de alto rendimento. E sua vida foi por um caminho diferente depois de um diagnóstico de câncer de mama, né? Eu mantinha a minha carreira ativa, tinha já 2 Jogos Olímpicos. E aí eu tive esse diagnóstico que a gente fala, por eu ser atleta, por manter a atividade física, eu tô livre do câncer, mas ele não escolhe ninguém, né? E ninguém tá livre disso. Jovem, então, né? Eu tive o meu diagnóstico de câncer com 29 anos, então foi bem precoce, bem cedo, o que acaba também sendo algo bom, porque o tratamento foi bem menos invasivo do que se eu tivesse descoberto ele talvez em um estágio bem avançado. Descobri ele em estágio bem inicial, então foi tranquilo, assim, digamos, perto de como pode ser o tratamento. E durante todo o processo de tratamento eu me mantive ativa. Então, por eu ser atleta, já sempre tive a disciplina de manter tudo regrado, de manter uma rotina, de me manter ativa, manter o corpo e mente saudáveis, para que o meu pensamento durante o processo era o que eu preciso fazer para estar bem para a próxima químio. Não era pensar, eu quero voltar a jogar, eu quero voltar a ser atleta. Não, era o que eu preciso fazer para eu estar bem, para eu manter o meu ciclo de quimioterapia dentro do calendário, né? E acho que isso fez muita diferença para que eu conseguisse reduzir os impactos negativos desse processo. Pois é, doutora, a gente escuta a Raquel falando disso, né? A gente vê um poder, né? Você fala, como assim? Uma pessoa que recebe um diagnóstico desse, não sei se ela ser atleta ou isso ajuda ou facilita nessa mentalização do ficar bem, do acreditar, né? Quer dizer, como é que eu vou encarar isso? Como que normalmente vocês lidam com essa notícia? Como que as mulheres lidam? A gente falou da quantidade de pessoas que buscam isso na internet. Acho que as mulheres buscam essa ajuda, né? Até o antes, né, de ter, a pessoa quer ter informação, quer olhar para uma mãe, para uma irmã, para uma amiga e ajudar. E eu vejo assim, a Raquel, a gente sabe qual é o esporte dela. O rugby é um esporte de muita união, né? Normalmente um time, um poder de união, de vencer, né? De estar junto, de se superar. E isso eu imagino que tem feito muita diferença para essa aceitação, para viver esse processo todo da Raquel. Mas como que é normalmente esse processo? Não, com certeza assim, aqui tem várias coisas complexas nisso, né? Então o câncer de mama é o mais procurado porque a gente tem 75 mil casos novos por ano no Brasil.
Se você pensar que elas têm mãe, filha, irmã, toda a família inteira vai procurar na internet, você multiplicar isso por 6 ou 7, eram pessoas que vai estar buscando para tentar ajudar, né? Claro que uma rede de apoio é extremamente fundamental. Ninguém fica doente sozinho, né? Quando o paciente fica doente, a família fica doente, os amigos ficam doentes, e todo mundo quer ajudar, às vezes com boas intenções, mas com más condutas, às vezes com boas condutas. Aí esse apoio de rede é fundamental para que você possa superar e essa vontade de viver. Você precisa querer viver. Não é o diagnóstico pior do mundo. Todo mundo fala, não, mas é câncer. Ué, uma doença neurodegenerativa seria muito pior para a Raquel do que o câncer. Não é uma doença progressiva, tipo esclerose lateral amiotrófica, ser uma doença muito mais complicada, talvez ela nunca voltasse para a vida dela. Então, não é o pior diagnóstico do mundo. E se você achar ele no começo, ele tem diagnóstico, tratamento, enfim. Né? É uma doença que hoje é considerada curável, mas o fundamental para você curar é o diagnóstico precoce. Né? Então, é importante cuidar do corpo. E é claro, o que ela falou assim, é muito mais fácil pegar uma pessoa atleta e jovem como ela para a gente cuidar do que pegar uma senhora de 80 anos de idade, diabética, hipertensa com 2 infartos. Né? Ou seja, isso é um exemplo extremo, mas acontece na prática, dá para entender a dificuldade de tratar essas duas pessoas e mesmo a expectativa de vida. A expectativa de vida que ela tem de ir para a Olimpíada, competir mais um ciclo, é diferente de uma pessoa que está com 90 anos de idade, já viu seus netos, já fez tudo. Então, até os desejos de vida são diferentes de pessoa a pessoa. E aí o médico precisa entender a individualidade de cada um e com uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, preparador físico, psicólogo, tratar o paciente com uma realidade dele. Então, cada paciente é o seu paciente, cada paciente tem a sua doença, aí o erro é tratar todo mundo como igual. Né? Ou seja, tem que individualizar e ver o que é melhor para cada um. Né? E aí, claro, essa rede de apoio é fundamental para ajudar você, porque ninguém é otimista o tempo todo, ninguém é 100% otimista. Todo mundo já pensou que vai morrer, todo mundo já pensou que tem uma coisa ruim, todo mundo já pensou que não vai aguentar, mesmo no esporte. Né? Tem corredor de maratona que fala que na metade estava pensando em desistir. O Joaquim Cruz falava que o principal para o corredor é a saúde mental. Porque, assim, às vezes você está no segundo lugar e fala assim, você chegar em segundo, não vou escorrer. Aí você não chega nem em segundo, né? Então, ou seja, a disposição mental para vencer é muito importante. Então, isso que vale no esporte, vale também na doença, né? Você precisa querer ficar bom, que precisa superar, precisa ter motivos para ficar bom e superar. Porque se você for a cabeça azar, eu sabia que não ia dar certo, por que eu estou fazendo tudo isso? Aí não vai dar certo. Então, o otimismo e a crença de que vai dar certo é fundamental no tratamento. E, doutora Stephanie, a Raquel estava contando pra gente aqui, antes de começar a gravação, que ela continuou o ciclo de treinos dela de uma forma diferente, né, Raquel? Um treino com uma intensidade diferente do que ela vivia antes como atleta. E essa relação de você manter a paciente ativa é justamente a sua linha de pesquisa, né? O que você encontrou de resoluções científicas? O que a gente tem hoje de comprovações para essas pacientes? Bom, na verdade eu queria começar falando que eu também tive câncer de mama, eu fui diagnosticada com 32 anos de idade e esse foi um dos motivos que eu comecei a estudar exercício físico e câncer de mama. Então foi esse um dos motivos, né, que eu abri essa linha de pesquisa dentro do meu grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de Pelotas. E de fato, as evidências elas são muito consolidadas, mostrando que o exercício físico é uma terapia complementar para o tratamento do câncer de mama. Então, hoje é muito difícil a indicação de continuar fisicamente ativo e, enfim, de fazer exercício físico durante o tratamento, ela está na fala dos médicos oncologistas, mastologistas. Porque a gente sabe que, além de diminuir os efeitos adversos durante o tratamento, ele também vai ser um efeito protetor, vai ter um efeito protetor para a doença não voltar. Então, mulheres que são fisicamente ativas após o tratamento, elas têm menos chance da doença voltar. E todos os efeitos, como eu disse, né, de diminuição dos efeitos adversos, que eles são efeitos adversos, efeitos nocivos, né, à saúde física, mental, que eles são efeitos que têm agudos, né, na hora ali do tratamento, mas eles podem durar muitos anos após o fim do tratamento. Então, a gente precisa dessa abordagem aí, entendendo que o exercício físico é uma terapia complementar para o tratamento do câncer de mama. E isso está muito, muito dado já nas diversas pesquisas com essa temática. E, doutora, rapidinho, a gente fala de exercício físico, não precisa ser, então, um super treino, é o que aquela paciente pode fazer, né?
Exatamente. Na verdade, as recomendações são essas, né? Faça o que você consegue, né? Então, a gente pensa assim, a diferença de atividade física e exercício físico é que atividade física qualquer movimento conta. E o exercício físico, sim, aí é algo estruturado, planejado. Mas as evidências mostram que a atividade física já é um fator protetor e já diminui vários efeitos adversos. Então, a gente tem que estimular a paciente, né, a mulher que passou pelo tratamento, a ser fisicamente ativa, seja subindo e descendo as escadas do seu prédio, passeando com seu animal de estimação, fazendo as atividades diárias domésticas, varrendo, caso, enfim, né, seja necessário e ela tenha prazer nisso, e assim por diante. Então, qualquer movimento conta para ajudar nesse tratamento e nessa recuperação. Então, um ponto importante nisso, assim, embora seja reconhecido pelos médicos profissionais, pelos nutricionistas, preparadores físicos, embora esteja nos conselhos, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica recomenda a atividade física, mas na população ele é contraintuitivo. Porque as pessoas, você está doente, tem que descansar para se recuperar. Você fica gripado, fala assim, deita um pouquinho. Você está com tudo, fala, deita um pouquinho. Aí deita para recuperar da quimioterapia para poder fazer a próxima. Então, ou seja, as pessoas em geral estimulam ao contrário, estimulam o repouso e achando assim, quando você tem fadiga, você tem que descansar para melhorar da fadiga. Aqui é o contrário. O que você tem que fazer para a fadiga é fazer exercício físico. Então, isso, para a maioria das pessoas, isso é contraintuitivo, né? Então, a importância desse programa é mostrar para as pessoas que isso é fundamental, né? E que esse dito popular de que está doente, descansa, né? Que repouso cura as coisas, que repouso melhora, aqui não vale. Você tem que manter a atividade física. Manter o mesmo nível fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia é impossível, né? Ninguém consegue fazer isso, né? A gente tem que ter uma pausa para você, mas assim, também a gente está falando de atletas de elite. Muitas vezes para atividade do dia a dia, de ir para academia 3 vezes por semana, a pessoa consegue manter, né? Mas a grande parte das pessoas não faz isso, né? Então tem que frisar que o exercício é importante, principalmente para minimizar os efeitos colaterais e melhorar a tolerância ao tratamento. Mas é importante frisar que assim, as pessoas entendem com contraintuitivo, que está doente tem que repousar, que está com fadiga tem que descansar. A gente costuma dizer, porque tem gente que também está assistindo a gente aqui agora, e que vai falar assim, mas ela é atleta olímpica, né? Eu não. Mas não, então é ótimo vocês terem mencionado isso, porque o que a gente fala é o proporcional, né? Então, a própria Raquel estava contando pra gente aqui antes, que durante o tratamento, né, Raquel, você teve uns ajustes de carga. Então, ao invés dela fazer bíceps com 15 quilos, ela foi para 3 quilos, que é o que a Isabela faz. Esse é o meu ápice, gente. No pico dela de treino. Mas é um proporcional, é exatamente isso, se ela tiver câncer, né? ela não vai fazer com 3, ela vai fazer com com meio, tá ótimo. Então, vocês têm que ajustar para aquilo que você consegue fazer. Mas é importante fazer. E também a gente tem que lembrar que exercício físico é uma coisa que você se condiciona a fazer. Quem nunca correu, não vai correr uma maratona. Você começa a correr 500 metros, 1 quilômetro, você vai progressivamente aumentando. Então, é um sistema de condicionamento físico. Então, mesmo quem tem dificuldade em começar, vai ter dificuldade, vai ficar com dor muscular, vai ficar com dor nas costas, mas se você persistir na atividade, vai ficando cada vez mais fácil, né? Ela viu essa dificuldade de você voltar para a sua vida normal, né? Não é que assim, estarei amanhã, eu estou pronto para fazer. Não, você tem que voltar progressivamente. E voltou melhor, né, Raquel? Você falou pra gente. Sim, exato, porque foi todo isso um processo de progressão, com né? uma Olimpíada no meio, tá? Só um detalhe. Exato, então, mas foi bem isso de respeitar muito os limites do nosso corpo. Às vezes eu olhava a minha planilha de treinos e eu dava risada, eu falava pro preparador físico, tipo, isso aqui é ridículo, tipo, não, né? Aí ele falava, respeita o processo, respeita o teu corpo. E realmente foi assim que a gente lidou. Eu consegui, durante o processo, ter progressão de carga, mas foi muito isso, sobre respeitar os limites do corpo. Não, quando a gente é atleta, a gente está o tempo todo batendo no limite, querendo empurrar ele um pouquinho mais. E durante o tratamento, não. Durante o tratamento era realmente um momento que eu precisava deixar o meu corpo saudável para a próxima químio. Eu não precisava estar disputando uma vaga para jogar o circuito mundial. Então, acho que era muito nisso, de entender o limite do corpo, reconhecer o limite e respeitar ele, mas sempre deixando ele em movimento. Doutora, eu tive um caso na família recentemente e eu lembro dessa pessoa falar muito sobre o cansaço, o enjoo depois da químio, a vontade que não vinha de fazer outras coisas. Nesses momentos, pergunto também ao doutor, o que se pode fazer? A paciente, claro, a gente está descobrindo aqui que ela tem que se manter ativa, né, Camila? Mas nesses momentos mais agudos, às vezes ela não consegue. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, algum
exercício, alongamento, yoga, algum exercício de menor impacto que possa auxiliar? Isso, na verdade, assim, as atividades que a gente considera mente e corpo, elas estão sendo bastante investigadas, né? Então, por exemplo, yoga, tai chi chuan, tem sido bastante estudado também e mostrando seu efeito benéfico, principalmente também nesse desfecho, né, que a gente considera que é o mais reportado pelas pacientes, que é essa fadiga, que o doutor estava falando, que é a fadiga relacionada ao câncer, né? Que ela é uma fadiga, na verdade, multifatorial. Ela não é uma fadiga apenas que eu vou ficar sentada no sofá, descansar e ela vai passar. Não, por quê? Porque tem aspectos emocionais, aspectos sensoriais, aspectos cognitivos que influenciam essa fadiga, né? Então, ela é multifatorial. Mas, de fato, se essa mulher ela conseguir fazer uma atividade que seja com uma intensidade menor, uma atividade que seja mais atividade mente e corpo, ela vai ter sim benefícios para diminuir esse sintoma que é tão persistente e tão prevalente nas mulheres que estão em tratamento. Então, aqui em Pelotas, a gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa ainda está em andamento, que mulheres que estão em tratamento para o câncer de mama fizeram um programa de yoga de 8 semanas. E o outro grupo, né, a gente fez uma comparação com outro grupo que assistia apenas palestras de educação em saúde, de autocuidado. E a gente encontrou que sim, que as mulheres que participaram do programa de yoga tiveram uma diminuição substancial na sua fadiga relacionada ao câncer. Então, cada vez mais a gente entende que a mulher precisa, sim, a gente precisa adaptar para esse momento, né? E aí a gente trabalha muito com a questão da autorregulação, que era o que a Raquel estava falando, era respeitar, era escutar o que a mulher está sentindo naquele momento e autorregular as cargas através da fadiga que ela reporta. Se hoje eu tiver que diminuir a carga, se hoje eu tiver que fazer exercício com o peso do meu próprio corpo, eu vou fazer, mas o importante é manter ela sempre fisicamente ativa dentro de uma, né, de uma sensação que não seja uma sensação extremamente esgotante, porque ela já está passando por uma situação de estresse emocional muito grande. Então isso é importante, porque náuseas e vômitos hoje tem remédios muito eficientes para controlar. Os pacientes devem ficar com uma discreta náusea, mas vômitos geralmente eles não têm mais, a gente tem remédios potentes. Mas para fadiga a gente não tem. Tem algumas evidências do pessoal da Faculdade de Medicina do ABC de usar Guaraná, né? O Guaraná mesmo. Então tem algumas terapias integrais, meditação, que podem ajudar a melhorar a fadiga, mas não tem remédio para fadiga, né? Mas para ter uma ideia para as pessoas quanto é isso, todo mundo já deve ter alguém que quebrou o braço, quebrou a perna em gesso ou usa o RoboFoot. Assim, 10 dias que você fica imobilizado, você perde metade da musculatura, né? Hoje sabe que pacientes idosos acamados, 10 dias acamados do hospital, o paciente não sai da cama mais, ele não levanta, né? Então a massa muscular derrete como manteiga, né? Ou seja, então você ficou inativo, perde massa, mesmo que não perca peso, que é o problema que você ganha massa gorda, porque ficou inativo, mas perde a massa muscular. Então, na vez eu te falar, mas meu peso está igual, mas você não tem mais a mesma potência, não tem mais a mesma muscular, então precisa manter a massa muscular. Por isso que mesmo o paciente acamado faz fisioterapia com pedalzinho, com toalha que você fica puxando com o pé e empurrando com o pé, porque ficar acamado, a musculatura vai pro beleléu. Eu posso só somar alguma coisa, tipo, falando em questão de rede de apoio como experiência? Acho que uma coisa que é muito importante é as pessoas não tratarem quem está fazendo tratamento de câncer como alguém que é inválido ou que não pode fazer nada. E sim, tipo, incentivar a fazer que sejam as atividades de vida diária. Tipo, deixar a própria pessoa varrer a casa, deixar a pessoa lavar a sua louça. Se ela estiver se sentindo bem, deixar a pessoa ir para a cozinha, fazer o seu almoço, fazer a sua rotina. Porque isso são atividades que vão fazer diferença tanto para o físico quanto para o mental. E durante todo o processo, quando eu comecei as químios, eu falei, a minha mãe veio cuidar de mim, eu falei para ela assim, mãe, se algum dia eu não quiser levantar da cama, tu me arrasta, nem que seja dar uma volta na quadra. E acho que isso era uma mentalidade que eu tinha, que eu não queria deixar de fazer nada. Mas acho que talvez sejam das pessoas que estão ao redor terem essa ciência de que o movimento ele é importante e não precisa ser algo gigantesco, mas que seja isso, vamos conversar eu e tu, vamos dar uma volta até ali no portão e voltar, talvez me ajuda a varrer a casa. A pessoa vai demorar 3 vezes o tempo que ela demorava para varrer a casa, mas
deixar que ela tenha a oportunidade de fazer e se sentir útil ainda, isso faz muita diferença para o mental durante esse tratamento. É o tirar aquele deixa que eu faço, né, para você. Isso. Deixa que eu faço para você, deixa que eu faço para você e acaba... Esse também é um aspecto muito importante do tratamento, que a gente fala assim, a gente faz radioterapia, quimioterapia, cirurgia para tirar o câncer do seu corpo. Você precisa tirar o câncer da cabeça, né? Tem gente que vai passar o resto da vida vivendo como ex-canceroso, né? E às vezes acaba justificando, usando o câncer para justificar coisas que ela não consegue fazer na vida dela, ela se frustra, fala assim, olha, eu não sou mais a mesma, porque eu tive câncer, né? Eu não consigo ir no supermercado, porque eu tive câncer. Isso se dá para a pessoa que chama de um ganho secundário. As pessoas começam a fazer as coisas para ela e ela se acomoda, né? Então eu falo assim, você tem que sarar do corpo, tem que sarar da cabeça, você não pode viver como ex-cancerosa, né? Tem que tirar e voltar para as atividades normais, fazer tudo o que você puder, da forma que você puder, porque tem gente que não tem câncer também não consegue mais fazer as vidas normais. A idade tira essas pessoas. Ninguém de 80 anos de idade consegue ir no supermercado sozinho, né? Então, à medida que a vida progride, você vai tendo que outras pessoas ajudarem você. Tudo bem, na fase da doença você precisa de um pouco mais de ajuda, mas tem que tentar voltar para a sua vida o mais normal possível, mesmo que seja numa situação anormal, mas tem que tentar buscar um novo normal para você, aquilo que você consegue fazer. Mas ceder a doença e ficar vendo como ex-canceroso faz com que a doença volte. Né? A doença passa a ser tão necessária para você que você acaba arrumando ela de volta. Então, precisa tirar o câncer da doença. As pessoas não dão valor para isso, mas vê isso fundamental no tratamento. A pessoa que quer sarar e voltar para a vida normal, volta. Aquela que quer se acomodar na doença, não pode fazer mais nada, é a coitadinha. Agora o marido tem que fazer as vontades dela porque ela é a coitadinha, sabe? Isso não vai dar certo, né? Você precisa depender da doença. Então, a saúde mental do tratamento também é importante. Sim. A gente estava falando, né, Raquel, como que você descobriu, e acho que tem tudo a ver com o autocuidado, né, o toque. E vocês, né, médicos, falam sempre que o importante é quanto antes melhor, né? Então, assim, como é que a gente pode explicar para as pessoas como que ela faz esse toque? Mas aí eu vou intervir tempo? de novo, né? Câncer é uma doença que tem uma rápida progressão, às vezes uma agressividade muito grande pelo tamanho dele, né? Então não dá para esperar o autoexame. A gente recomenda o autoexame, você deve conhecer o seu corpo, mas achar o tumor palpável já está comendo no mínimo 1,5 cm. Se tiver uma ervilhinha, dificilmente você vai conseguir palpar, né? Vai ser muita sorte. Então você precisa ter o autoexame para conhecer o seu corpo, mas é fundamental fazer uma consulta com o ginecologista ou mastologista, fazer a mamografia na idade certa. Agora a gente tem aprovação para fazer a partir dos 40 anos, porque a gente tem tido cada vez mais pacientes jovens, né? Então já é importante fazer os exames também de prevenção, independente de sintomas. Hoje a gente vê isso em câncer de próstata no homem, raramente dá sintoma. Ele vai ter sintoma por infecção urinária, por uma outra queixa, e a gente acaba achando por acaso um câncer de próstata que muitas vezes já está metastático. Então, não dá para confiar no nosso autoexame, né? Mesmo se a gente fala assim, até um tumor que parece fácil, você câncer de pele, né, para tipo melanoma ou carcinoma espirocelular, mas você pode ter isso nas costas. Como é que você vai ver nas suas costas, né? Você precisa de 3 espelhos para conseguir enxergar. Então, mesmo que você de pé, que teoricamente é só olhar, mas você precisa que alguém olhe para você as áreas que você não enxerga, né? Então, gente, é sempre importante ter uma ajuda do profissional. Então, aí tem papel do check-up, que muitas empresas pagam o check-up para os seus executivos uma vez por ano, exatamente para isso. Que são pessoas que estão trabalhando no auge da carreira, mas que pode ter qualquer doença, né? Tem uma experiência que estavam medindo glicemia no metrô, né, para a população em geral. Assim, 30% das pessoas têm diabetes e não sabe. Né? Porque não tinha sintoma, porque acostumou com o sintoma. Então, às vezes, as pessoas têm diabetes, pressão alta, insuficiência coronariana, e descobre quando infartou. Quando você infartou, agora recentemente, teve uma pessoa da igreja lá, o jovem, né, que participava da missa, e infartou de repente. Mas como é que infarta de repente? Não, assim, foi obstruída a coronária, e um dia você infarta. Mas você podia ter descoberto antes essa obstrução da coronária, né? Então, por isso que é importante você fazer uma consulta médica regular, ter uma assistência médica mais presente na sua vida, independente de sintomas. Claro, palpar o nódulo é importante, mas ele já é tarde. Quando esse palpo nódulo, que ela falou, quando ela palpou, já tinha 2 centímetros, né? Ou seja, então, isso para o tumor, se fosse um tumor agressivo, que costuma acontecer em pacientes mais jovens, já seria um desastre, né? Então, ou seja, o autoexame é importante, mas não pode confiar só no autoexame. Tem que fazer mamografia, dependendo da idade, tem que fazer ultrassom, e tem que fazer uma avaliação com o ginecologista, com o mastologista, que palpe sua mama, para ver se está tudo bem mesmo.
Não que a gente tenha um dedo muito melhor, né? Mas a gente é um pouco mais treinado e sabe quando recomendar, né? Para fazer. E aí, assim, do detalhe da história da Raquel, isso é uma coisa muito importante. Assim, o exame clínico é fundamental e ele é o mais importante, né? Mesmo que tenha feito que nem ela fez uma biópsia, isso que é fibroadenoma não aumenta de tamanho de um ano para o outro, né? Então, sabe, se você fez a biópsia, era fibroadenoma, mas ele dobrou de tamanho, faz outra biópsia. Porque não está se comportando de acordo com o fibroadenoma. Então, a história clínica é muito importante. O fibroadenoma, para quem está nos ouvindo, doutor, ele não é um câncer. Não, ele é uma doença benigna da mama, ele é muito mais comum do que o tumor de mama. Que foi o que aconteceu com a Raquel no primeiro momento. Então, um monte de mulher tem fibroadenoma, tem cisto da mama, a mama pode ter várias heterogeneidades, várias alterações, uma parte dela só que é câncer, né? Mas essas alterações que você tem, às vezes confundem a gente, né? Você fala assim, achar uma azeitona no meio do nada é fácil, né? Mas tem um monte de feijãozinho lá, achar um feijão preto no meio do feijão branco é mais difícil, né? E que nem o dela pode ter crescido dentro do fibroadenoma. Então, mas isso mudou o comportamento do fibroadenoma. Então, mudou o comportamento, não é aquilo que você espera, tem que investigar de novo. Nem que fosse para fazer uma outra biópsia, né? Então, assim, é importante sempre ficar de olho. Então, em oncologia, o diagnóstico precoce é o que cura os pacientes. É melhor do que qualquer tratamento novo, melhor do que qualquer remédio novo, é o diagnóstico precoce. E, assim, como eu estava dizendo antes, assim, o tumor não lê o livro, né? A gente que escreve o livro olhando os tumores. Ou seja, se o comportamento dele não é o esperado, alguma coisa está errada, tem que investigar de novo. Então a gente faz uma biópsia, tem paciente que vem com lesão palpável, vem com uma biópsia benigna, eu falo para a patologista, não pegou no lugar certo, faz de novo. Né? Porque é impossível ser o que você está falando, porque não está batendo com o comportamento clínico. Né? Então a medicina a gente fala muito de quadro clínico. Então o quadro clínico tem que ser coerente. Se alguma coisa está distoante, pode investigar de novo. E doutor, me chamou a atenção isso que a Camila falou, né? A gente precisa fazer nossos exames, ficar com a saúde em dia, mas a recomendação, às vezes, não faz parte da realidade que a gente vê, né? Ah, Raquel tão nova. A doutora Stephanie, super nova. Doutora, o seu diagnóstico foi com quantos anos? 32. Então, mas isso a gente já sabe no Brasil, está ficando cada vez mais cedo. Aí tem paciente já com 28 anos de idade, e assim, o Hospital Pé do Abaito em São Paulo tem uma paciente de 12. Né? Nem estava com a mama formada ainda, é uma recordação, uma exceção. Sim. Eles até publicaram o caso, mas não tem assim, a curva vai ascendendo, mas não é que não tem ninguém aos 18 anos de idade, não é ninguém aos 20. O auge vai ser por volta dos 50 a 60 anos, mas ele é uma curva crescente. E o problema dessas pacientes jovens é que ela fica fora dos esquemas de rastreamento do governo, né? Então você precisa confiar no exame do clínico, né? Mas a gente tem uma experiência com Papa Nicolau, que é um exame simples de fazer. Aí hoje a gente não faz só a gente já faz captura do HPV, né? A média da população é que 12% das mulheres fazem Papa Nicolau. 12% só, com a recomendação que devia ser. O Sistema Mundial de Saúde tem um programa para erradicar o câncer de colo de útero até 2080. Né? Não vai conseguir, porque eles não conseguem, as mulheres fazem Papa Nicolau, quando ela faz vem positiva, ela não consegue tratar. E olha, para o Papa Nicolau, aí tem 10 anos para achar o câncer antes dele se instalar. Porque tem uma fase pré-neoplásica, porque não tem no câncer de mama. Mas no Papa Nicolau tem uma fase pré-neoplásica, como no câncer de intestino, que está aumentando drasticamente também em pacientes jovens e tem relação com o esporte. Né? Saiu um trabalho recente agora que as pessoas que fazem esporte têm menos câncer de colo, mas paradoxalmente, saiu na mesma revista que os corredores de maratona têm mais câncer de colo. Aí tentando não entender o porquê, mas aparentemente os corredores de maratona pode ser só uma coincidência estatística, mas os corredores de maratona tendem a ter mais câncer de colo. Mas quem faz exercício tem menos câncer de colo, tem câncer de colo mais bonzinho, né? Mais indolente. Né? E também, assim, depende de você fazer pesquisa, de você fazer rastreamento. Né? Mas se Papa Nicolau, que é uma coisa simples de fazer e muito efetiva, as mulheres não fazem, imagina coisas mais invasivas como fazer colonoscopia ou outros testes. Né? Então, ou seja, a gente precisa mudar a consciência da população que não dá para fazer, aí uma fatalidade, se tiver que acontecer, vai acontecer, porque a gente consegue, para algumas doenças, achar na fase pré-neoplásica, como câncer de intestino, como câncer de colo de útero, ou fazer o diagnóstico precoce, que da Raquel, que não tinha linfonodo comprometido. Né? Mas a pessoa fala, não, e aí tem também uma parte psicológica, que é o medo da doença. Né? Aí tem, a gente ouve dos pacientes também, quem procura acha. Né? E a gente tem um lema de algumas ONGs, que é quem procura acha e cura, quem não procura acha tarde demais. Né? Então, eu tive o caso de uma paciente que a irmã dela tinha tido um câncer de mama, mas achou numa fase avançada, né? Precisou fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, a doença acabou recidivando e ela morreu do câncer de mama. Aí a irmã dela apalpou o nódulo da mama, falou assim, vai ser que nem minha irmã. Eles vão querer tirar minha mama, fazer quimio, fazer rádio e eu vou morrer do mesmo jeito, então eu não vou fazer nada.
devia ser pensado ao contrário. Eu vou fazer uma coisa para não ser que nem minha irmã. Mas ela já achou que ia ser fatal com a irmã dela e não fez nada. Aí quando voltou já estava com sangramento, com ferida na pele. E aí, assim, a gente já vê no consultório pacientes que chegam com tumores de 5 centímetros. Né? Como é que você não percebe uma laranja na sua mama? Né? Acho que você não toma banho, né? Para não perceber. Mas isso ainda é comum, mesmo em consultório particular, pacientes chegarem com tumores muito avançados. Né? Aqui no Brasil tem um dado da Sociedade Brasileira de Mastologia, né, do GBCAM, que é o Grupo Brasileiro de Estudo em Câncer de Mama, que a gente tem 30% a 40% dos pacientes chegando a ser do grupo 3 ou 4. 4 é com metástase já e 3 é com linfonodo comprometido. 30% a 40% já chega nessa fase, onde a chance de cura é menor. Né? Acho que ela queria falar. Diga, doutora. Não, só estou concordando, de fato, né? E ressaltar, né, que, na verdade, eu e a Raquel, a gente somos fora da curva, né? Eu também descobri no autoexame, tinha ido vamos dizer assim, eu descobri em julho de 2015, eu tinha ido na ginecologista em janeiro, mas para minha idade não era indicado fazer mamografia e nem ultrassom, já tinha feito uma vez ultrassom com outro médico, só porque ele indicava, mas então eu descobri no autoexame, mas é como o doutor estava falando, nós somos uma situação que é fora da curva, né? Então, que bom que o Ministério da Saúde diminuiu a faixa etária, né, para a realização da mamografia com 40 anos, e assim como o doutor estava falando, a população ela precisa ser educada para entender que sim, quem procura acha, e quem procura acha cedo e cura, né? Então, só corroborando o que o doutor estava falando. Fase da curva, mas o que a gente tem observado nos últimos anos é que a curva está cobrindo elas, né? Ou seja, hoje a gente tem cada vez mais pacientes jovens chegando, né? Eu tenho pacientes no consultório, a média de idade delas é 35 anos, né? Da média dos pacientes. É fora que todo mundo fala assim, dos 50 aos 60. Não é mais, né? Por algum motivo de vida sedentária, ativo de alimentação que a gente leva, hoje a gente fala da poluição, de microplásticos, até de aspectos emocionais. O câncer está acontecendo em geral, mas não só o câncer de colo também está acontecendo cada vez mais cedo. Então, por enquanto, são consideradas fora da curva, mas como o próprio governo resolveu mudar a idade da mamografia, é porque ele está detectando que, de fato, a gente tem um número grande de pacientes jovens. E o erro também que as autoridades faziam é comparar a realidade da Suécia, com os programas da Suécia, com os nossos programas. Né? É outra realidade, é outra alimentação, outra cultura, outra genética. Então não dá para dizer que não funciona na Suécia, então não vai funcionar no Brasil. A gente tem que ter os dados da nossa realidade. E hoje a gente tem grupos de estudo de câncer de mama muito ativos que estão mostrando que a nossa realidade é diferente, que nossos pacientes têm câncer mais cedo, a nossa genética é diferente. Hoje a gente tem até um estudo de genética com a população do Rio Grande do Sul com mutações do gene P53. E já determinaram que é a rota dos tropeiros. Eles fizeram o mapa da um dos tropeirozinho e foram levando as mutações do P53. Então tem um cinturão onde tem muito mais mutação e muito mais câncer por causa disso. Né? Então a gente tem uma genética diferente, a gente tem uma alimentação diferente, um estudo de vida diferente. Então a gente tem que olhar a nossa realidade e adequar os exames para a nossa realidade. Eu queria que a Raquel contasse um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre esse período dela de tratamento até a gente chegar... Eu falo a gente porque eu tenho muita lembrança da Raquel na Olimpíada. Eu e a Camila, a gente estava falando, eu lembro da imagem dela ali. E a gente nos bastidores, os jornalistas, lembrando da história dela, da vida dela, e que ela esteve ali, muito importante o que ela falou antes, de não se colocar num momento de coitada. Você não só esteve ali, mas esteve no seu ápice, né, Raquel? Acho que eu vou pegar um pouquinho do gancho que o doutor estava falando sobre a questão da importância da mentalidade. Que quando eu fiz a mastectomia preventiva, que eu fiz a retirada, até ali eu estava tranquila porque tudo que tinha, que poderia ter do câncer, eu tinha retirado, então minha mente estava tranquila já pensando no processo de recuperação, quanto tempo seria para recuperar da lesão, do corte, para poder voltar a fazer atividade normal. E aí quando a doutora pediu os exames, que eu vi a anormalidade quando pediram biópsia do meu externo, eu, obviamente, já fui ler o resultado da biópsia antes de eu ir na consulta e eu já tinha visto que tinha constatado que tinha câncer. Então, meio que mentalmente, meu cérebro já se programou para focar no tratamento de outra lesão. Então, quando eu cheguei no consultório, que a doutora falou, tu tá com câncer, agora a gente vai ter que parar um pouquinho, o tratamento de quimio é mais invasivo, tu não vai conseguir treinar como tu tava. E eu olhei para ela e falei, beleza, qual que é o meu próximo passo?
E aí ela ficou chocada, porque ela falou, como assim? Essa vai ser a tua reação em eu te dar um diagnóstico de câncer? Eu falei pra ela, se eu ficar triste, se eu chorar, vai me ajudar a recuperar mais rápido? Ela falou, não, provavelmente o contrário. Eu falei, então, o que é que eu preciso fazer? E aí, na consulta seguinte com ela, eu levei meu caderninho com um monte de perguntas sobre dúvidas que eu teria. De tipo, um exemplo, a minha mãe, quando ela também teve câncer, e ela ganhou 20 quilos durante o processo de retenção e tudo, porque as químios dela também eram bem mais invasivas. Só que eu tinha um trauma de que eu não queria engordar, porque mentalmente, assim, pra mim não era saudável. E uma das perguntas foi, doutora, tipo, pra eu não inchar do jeito que a minha mãe inchou pós-químio, o que é que eu preciso fazer? Sobre a alimentação. Muitas pessoas me relataram que a químio ela acaba atingindo muita mucosa, tem ferida, tu fica sem apetite. O que eu faço para minimizar isso? Então, tipo, todas as dúvidas com pessoas com quem eu conversei, eu tirei essas dúvidas com a oncologista. E uma das coisas que falaram, tu esquece muita coisa. Eu, beleza, por isso eu levei meu caderninho com tudo anotado, para se eu esquecer, eu tenho o papel aqui. E isso fez muita diferença durante todo o processo de tratamento. Eu tinha meus protocolos de medicação, que tinha que ser pré, pós-quimioterapia, todo o preparo. E eu imprimi uma folha impressa na porta do meu quarto. Então, todo dia de manhã eu ia lá e olhava, não, hoje eu ainda não preciso tomar essa medicação, é só a partir de amanhã. Tinha minha caixinha com os remédios, tudo separadinho. E acho que essa disciplina fez diferença para que o processo se tornasse mais fácil. Eu encarei o câncer como uma outra lesão que eu precisava da disciplina para poder recuperar. E aí o resultado foi esse, foi muito benéfico, porque eu passei com a Nutri antes do início do processo, para pegar tipo, minhas medidas e todas para que eu pudesse voltar tão bem quanto, e acabou que eu voltei muito melhor. Eu atingi meu ápice de performance corporal depois da última químio, que a oncologista falou, tá liberada, pode voltar progressivamente aos teus treinos. Eu passei com a Nutri e eu estava com a maior quantidade de massa magra e o menor percentual de gordura que eu já tive na minha carreira inteira de atleta com mais de 10 anos. Então, acho que o processo todo ele serviu para me fortalecer também. E aí, chegando a poder de novo disputar uns Jogos Olímpicos e com a cereja do bolo de poder carregar a bandeira e representar o nosso país inteiro. Ainda mais que você falou que tirou 2 quilos de bamba, né? 1 quilo de cada exato. lado. Então, foram 2 quilos de não era músculo, que não era músculo. Pro rugby, então, que é de impacto, né? Raquel, também tem uma mudança ali no seu esporte, né? Acabou que isso foram várias adaptações. Eu acho que o processo mais difícil, talvez, foi conseguir uma liberação médica para voltar a jogar. Como a lesão que eu tratei é no externo e os médicos não conseguiam ter um exame palpável para saber a gravidade dessa lesão, e o rugby a gente acaba tendo impacto direto no peitoral o tempo todo. Então eu acabei, primeiro individualmente eu desenvolvi uma proteção para garantir para o médico, para que ele pudesse me liberar, porque nenhum médico queria me dar a liberação para voltar a jogar, por causa de não ter como provar que estava íntegro o meu externo. E aí eu fiz essa proteção para poder voltar a jogar, então foi uma readaptação ao movimento técnico, porque aí eu tinha uma proteção maior, que eu tinha um peito falso, né, porque eu preciso para jogar realmente essa proteção. E foi todo esse processo aqui, todo o time que a gente falou antes da união, né, que elas me ajudaram nesse processo, porque eu não podia entrar diretamente no treino de rugby. Eu precisava voltar a fazer a técnica separada. Só que não tem como eu treinar a técnica separada sozinha. Eu preciso de alguém. Então, a união do meu time, tinha meninas que chegavam antes do horário do treino para me ajudar a voltar a fazer exercício de técnica, exercício progressivo. Ficavam depois do treino para que eu tivesse mais volume, quantidade de exercícios. E aí, depois eu até consegui uma parceria com a Universidade do Rio de Janeiro, e essa proteção que eu tinha mesmo feito, eles fizeram com um material bem mais moderno, com impressão 3D, que hoje é uma proteção que é quase imperceptível, que eu uso para jogar, e ela tem o mesmo nível de proteção ou maior do que a inicial. Mas foi todo um processo que o time todo me ajudou. Foi um pouco difícil, foram 3 meses que foram bem duros, assim, de voltar, principalmente mentalmente, porque o médico falava, não, eu não posso te liberar ainda. Eu consegui provar para ele que eu estava segura para poder voltar para o esporte. Você vê que isso é importante, porque fortalece o lado psicológico também, né? Da vontade de você querer vencer, de você querer voltar. E aí, falando um pouquinho disso do lado a lado, que eu sou do Conselho Científico, ele atua em várias frentes de orientação do paciente, de legislação, de advocacy, mas se você for olhar, o símbolo é uma vírgula. Mas por que o símbolo é uma vírgula? Porque a doença é uma pausa na vida, não é o ponto final, né? Então você vai ter uma pausa, que uma vida que não é a sua vida normal, mas isso não é o ponto final da sua vida, a vida continua depois disso, né? Então por isso a gente adota a vírgula como símbolo, que eu achei muito interessante. Doutora, eu queria só finalizar com a sua história
de pessoa física, além de pesquisadora. Como que surgiu essa ideia dentro do seu diagnóstico de trabalhar com isso? E hoje o seu caminho de pesquisa na Universidade Federal de Pelotas vai para que lado da educação física junto com o diagnóstico do câncer de mama? Certo. Então, como eu disse, eu tive o diagnóstico com 32 anos de idade, em 2015, e eu tinha ingressado aqui na universidade em 2013, né, através de concurso público, então foi, de fato, virou a minha vida de cabeça para baixo no ano de 2015, mas eu não sou ex-atleta, assim como, né, a Raquel é atleta atualmente, mas eu não tenho um histórico de atleta, tenho um histórico de prática de atividade física e de exercício físico, até por isso que eu escolhi fazer a educação física, né, como graduação e depois fazer mestrado e doutorado nessa área. Mas eu acho que eu também encarei muito assim o tratamento como algo que eu tinha que vencer e vamos lá, o diagnóstico caiu no meu colo, vamos vencer isso da melhor forma possível. E de fato, durante o tratamento, eu visualizei e entendi que a atividade física e o exercício físico me ajudavam muito na recuperação de um ciclo para outro da quimioterapia. Eu também descobri em um estágio relativamente inicial, eu fiz uma adenomastectomia na mama esquerda e fiz 8 ciclos de quimioterapia, não fiz radioterapia. E eu vi na prática, né, na minha experiência pessoal, que cada vez que eu me movimentava mais nos intervalos da quimioterapia, melhor eu me recuperava. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, eu tenho na mão uma ferramenta muito legal, né? Eu sou professora de uma universidade pública, eu tenho a possibilidade de talvez ajudar muitas mulheres que estão passando pelo mesmo que eu estou passando. E aí, então, nesse momento, eu tinha entrado no mestrado, no pós-graduação aqui em Educação Física comigo, uma menina que estava com a temática não muito definida e eu fiz a proposta para ela. Quem sabe vamos fazer um estudo com exercício físico e câncer de mama. E aí eu comecei a desenvolver estudos, né, objetivando estudar diferentes formas de exercício físico e os seus efeitos em mulheres que passaram pelo tratamento, que a gente chama, né, assim, no meio científico de sobreviventes do câncer de mama, e também estudar mulheres que estavam em tratamento. E aí, então, essas pesquisas começaram ali no ano de 2015, 2016, e continua até hoje. E eu também criei aí um projeto de extensão, porque eu tinha na minha cabeça assim, ok, essas mulheres vão entrar nas minhas pesquisas, vão ser convidadas para participar de pesquisa, e depois o que eu faço? Qual é o meu compromisso social com essas mulheres? Agradeço, dou o retorno para ela dos resultados e, enfim, vida que segue. Então eu criei um projeto de extensão, que é o projeto Érica, em que elas têm a possibilidade, são convidadas, depois de participar das pesquisas, a continuar treinando conosco de forma sistemática, e orientada 2 vezes na semana de forma gratuita também na universidade. E tentando responder a tua última pergunta, né, para onde as pesquisas caminham aqui na universidade, a gente tem estudado muito, assim, pensado muito em intervenções que a gente pode chamar que são multicomponentes, né, e que podem impactar tanto a saúde física quanto a saúde mental dessas mulheres, porque como a gente estava falando aqui, né, pelo próprio relato da Raquel e pelas colocações do doutor, o tratamento do câncer de mama e o próprio diagnóstico tem um impacto muito, muito grande na saúde física, né, perda de massa muscular, perda de força muscular, diminuição da capacidade cardiorrespiratória, mas também tem um impacto muito significativo na saúde mental dessas mulheres. Então, a prevalência de ansiedade, depressão, de diminuição da função cognitiva, que é isso que a Raquel estava falando, que é uma neurotoxicidade, né, principalmente durante a quimioterapia, e isso impacta na diminuição da função cognitiva. Isso pode fazer com que as mulheres não se sintam capazes depois de voltar para o seu trabalho, para suas atividades laborais. Então, a gente tem estudado muito atividades que a gente chama de multicomponente e estudado o efeito dessas intervenções, seja da yoga, seja de atividades no meio aquático, o Tai Chi Chuan, como eles podem impactar de maneira significativa desfechos físicos, né, saúde física dessas mulheres, mas também a saúde mental, desfechos que são autorrelatados e que são muito importantes para o retorno dessas mulheres à vida, vamos dizer assim, normal após o diagnóstico. Então, as nossas pesquisas, elas têm esse compromisso social muito significativo, entendendo que o centro da pesquisa é a participante e o que a gente estuda tem que ser centrado nessa participante.
Doutora Stephanie Santana Pinto, pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas. Doutora, muito obrigada por ajudar a gente a esclarecer esse tema. Agradeço também ao doutor Ricardo Camponeiro, oncologista e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Obrigada aos nossos especialistas por esse episódio. Raquel, também te agradeço muito por compartilhar a sua história com a gente, trazer um pouco mais de informação para os nossos ouvintes. Você e a doutora, né, também, além de nossos especialistas, nossas personagens. Quando a gente consegue personificar isso, fica muito mais fácil de ver e entender o que fazer quando um diagnóstico desse chega na família. Sucesso na temporada. Como que a gente faz para te acompanhar nos treinos de rugby e saber um pouco mais do esporte? Obrigada. Então, primeiro eu vou falar, quem quiser acompanhar, assistir, a gente tem o nosso Instagram da Brasil Rugby, onde eles postam todos os jogos, horários da nossa seleção. Também tem o Comunidades Brasil Rugby, que fala sobre os nossos campeonatos nacionais e aonde encontrar clubes de rugby, se alguém talvez estiver interessado em, quero colocar meu filho, quero conhecer. A gente também tem uma parceria bem legal com o SESI aqui em São Paulo. Mas no site da Brasil Rugby, tu encontra todas as informações sobre clubes de todo o Brasil. E acho que só mais um ponto importante falar sobre, realmente sobre o câncer, de que a gente precisa falar sobre ele. Ele não pode ser um tabu ou, algo que a gente tenha medo de falar sobre. Compartilhar experiências pode fazer com que a vida de outras mulheres talvez seja mais simples e que talvez encare o processo sem tanto medo. É importante a gente realmente ter coragem de falar. Eu deixo sempre aberto o meu Instagram pessoal também, Raquel Cohan, colocar Raquel Rugby, vai me encontrar. Eu sempre também troco essa ideia, gosto de trocar experiências, que nem o doutor falou, cada câncer tem a sua individualidade. Então, a minha experiência é uma experiência, ela não vai ser igual a de outros tipos de câncer, não vai ser igual de outras pessoas que talvez tenham o mesmo tipo de câncer. E acho que é importante a gente realmente falar sobre isso. Que nem o doutor falou, no mundo ideal, é interessante que faça acompanhamento, que tenha todos os exames, mas a gente sabe que a realidade de muitos brasileiros, às vezes, é de que acaba sendo meio negligenciado a parte de solicitação de exames, de buscar realmente uma investigação. Ou tem aquelas pessoas que são neuróticas, que realmente querem muito atrás de buscar um diagnóstico, mas acho que é muito importante a gente ter essa troca de conversas. E talvez alguma coisa que seja, eu percebi isso, mas será? Então, tô com aquela pulguinha, vou buscar ajuda, vou buscar um especialista, vou buscar um médico. E é muito importante, sim, a gente ter o nosso autoconhecimento, porque ninguém melhor do que a gente para perceber qualquer coisa que esteja errada. Então, se talvez tenha alguma coisa que tu sinta, tu vai buscar a ajuda de um especialista e talvez insistir quando o médico fala, não, isso não é nada. Mas, a gente tem esse poder. E acho que a troca de informações, essa conversa, ela é muito importante e valiosa para que encoraje ou talvez nos dê um embasamento sobre troca de experiências. Perfeito, Raquel. E o canal sempre aberto aqui, né, Camila? Pra gente falar, trocar experiência no Band News Informa sobre saúde, atividade física. Você, ouvinte, é sempre muito bem-vindo aqui com as suas dúvidas. E a doutora Stephanie falou sobre os treinos com o peso do próprio corpo. Eu aprendi muito desses treinos com você no seu Instagram, mostrando que dá pra gente fazer isso em casa, né? Então, quem tá pensando em casa, eu não tenho como ir numa academia, eu não tenho agora, nesse momento, arcando com tratamento de câncer, pagar uma mensalidade, tem muita coisa que a gente pode fazer em casa, né, Camila? Tem muita coisa. Eu forneço bastante coisa, estou super aberta para indicar, inclusive várias pessoas me procuram e eu acabo falando, me procura, que aí eu encaminho para alguém. A gente pode encontrar muito conteúdo bom hoje, gratuito na internet. Então pode me procurar e tirar as dúvidas ali no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, vocês vão me encontrar ali. E acho que isso é fundamental a gente trocar essas ideias. Tragam, né, os ouvintes, as pessoas que assistem a gente, tragam as dúvidas, né? E a gente com certeza. traz Escrevam temas para cá, escrevam pra gente, que a gente vai atender vocês. O Informe é feito para você, ouvinte Band News FM. A gente volta no próximo final de semana. Um beijo, até lá. Tchau.